Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Reflexão Cristã, canal que tem por objetivo expor temas a respeito da Bíblia Sagrada. Hoje estamos aqui com mais um vídeo do compilado a respeito dos 5 pontos calvinistas, né? Hoje com o quarto vídeo, quarto ponto, né? A respeito da graça irresistível. Segundo essa doutrina, o Espírito Santo convence e infunde a fé salvadora nos crentes, de modo que Deus pode superar qualquer resistência humana à salvação. Trocando em miúdos, esse ponto crê que uma pessoa que foi chamada por Deus, ele não tem como resistir a esse chamado. Ele já foi decretado e ele não tem como resistir a esse chamado. Um dos pontos, um dos versículos que é utilizado para tentar defender essa fé é em João capítulo 6, versículo 37. Vamos ao texto. João capítulo 6 diz o seguinte, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, a partir desse versículo, tentam entender que se o Pai o trouxe, então não tem como a pessoa se perder. Então, o Pai trouxe até ele, e de maneira nenhuma lançarei fora, então de maneira nenhuma eles poderão se perder. Né? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então eles querem dizer que se o Pai trouxe, então não tem como a pessoa resistir. Não tem como a pessoa voltar atrás, não tem como a pessoa apostatar da fé. Se formos pensar no entendimento de que o Pai tem poder para realmente fazer isso, ele realmente tem poder para fazer isso. Porém, o Pai não obriga ninguém a ser salvo. Né? Então, vamos continuar aqui o contexto para podermos entender melhor. Olha só, versículo 34. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Então olha só, olha para esse detalhe. Vós me vistes, vocês chegaram até mim, vocês vieram até mim, e contudo não credes, contudo resistiram. Então observe, será que o texto diz isso aqui, ó? Vós vistes até mim, contudo eu não os elegi, contudo eu os rejeitei, contudo foi Cristo que os rejeitou, contudo foi o Pai que os rejeitou? Não, eles vieram, vós me vistes, vocês vieram até mim, contudo vocês não creram, foi vocês que rejeitaram a fé, não é isso? Então observamos aqui que não é uma atitude, a pessoa voltar atrás não é uma atitude de Cristo, ele quer que nenhum se perca. Porém, eles que tomaram a atitude de não crer. Então, depararam-se com a graça, mas resistiram a ela. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Entendemos nesse versículo que Cristo não quer que ninguém venha a se perder. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então vemos aqui que também não é vontade de Deus que eles venham a se perder. Nem a vontade de Cristo, nem a vontade de Deus que eles venham a se perder. Contudo, olha o que acontece em João capítulo 16, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então observamos aqui que mesmo não sendo da vontade do Pai que nenhum venha a se perder, o Pai não quer que nenhum venha a se perder, ainda assim houve aquele que se perdeu, né? No caso Judas. Não só Judas também como outros, né? Os fariseus também ouviam a pregação de Jesus Cristo. Estavam lá, ouviam, mas não queriam se converter, rejeitaram o Filho de Deus. O mancebo rico também chegou até Cristo, mas também o rejeitou. Então eles vieram até Cristo, eles foram trazidos até Cristo, mas rejeitaram a graça do Filho de Deus. Alguém pode também argumentar, olha, não, mas Judas ele apostatou porque na verdade ele nunca nem foi dos escolhidos, ele nunca nem foi dos eleitos, ele nunca foi trazido por Deus. Mas olha o que diz aqui, ó, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Então se vem até Cristo é porque o Pai trouxe. E aqui em João capítulo 17, no versículo 12, diz o seguinte: tenho guardado aqueles que tu me deste,
E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, Judas está entre esses que o Pai o deu. Entre esse conjunto, né, de pessoas que foram trazidas até Cristo, né? Então, Judas está entre eles e mesmo assim resistiu à graça do Filho de Deus, né? Então, você vê bem claramente aqui, aqueles que tu me deste. E dentre os que tu me deste, o Judas veio a se perder, veio a resistir à graça do Filho de Deus. João capítulo 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, observe aqui. Cristo dizia que ele era o pão que desceu do céu, mas os fariseus, né, diziam, né, a respeito dele, não, você é um filho do carpinteiro, na verdade, você não é filho de Deus coisa nenhuma, é apenas o filho do carpinteiro. Só enxergavam ele como filho do carpinteiro, ou seja, eles ouviam as palavras, mas rejeitavam as palavras de Cristo. Versículo 43, respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, eles estavam diante de Cristo, o Pai os trouxe até eles, até Cristo, porém, eles o rejeitaram, né? Não quiseram o Filho de Deus, não quiseram a graça do Filho de Deus. Versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, não basta ouvir do Pai, nem também que aprender, tem que também se dobrar perante os ensinos do Pai, os ensinos de Cristo, né? Porque todos nós temos a possibilidade de aceitarmos ou rejeitarmos a graça do Filho de Deus. Somos trazidos por Deus até Cristo. Todos tiveram a oportunidade, Deus dá essa oportunidade para que eles cheguem até Cristo, mas eles mesmo assim, alguns acabam rejeitando essa graça. Então, será que realmente essa graça é tão irresistível assim, né? Na verdade, se o ser humano soubesse o valor que a graça do Filho de Deus realmente tem, eles jamais resistiriam. Mas muitos estão entorpecidos com as coisas do mundo e acabam rejeitando realmente, conscientemente, essa graça maravilhosa. Em Atos capítulo 7, versículo 38, versículo 38 ao 53, diz o seguinte: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram. Então, observe, as palavras de vida tiveram o objetivo de nos-las dar. Não foi palavra de vida que foi dada apenas para os que já iam receber, não. Elas foram dadas, mas eles não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram. Então rejeitaram o Filho de Deus. E em seu coração se tornaram ao Egito. Aqui eu reduzi alguns versículos aqui, porque para a gente ser mais direto ao ponto, mas você pode também fazer a leitura deles na sua Bíblia, né? Então o versículo 43 diz o seguinte: antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Então, observe, isso foi vontade de Deus ou decreto de Deus? De forma alguma. As pessoas fazerem tabernáculo a Moloque, ao Deus Renfã, a se dobrarem perante outros deuses, isso é decreto de Deus? É vontade de Deus? Não, isso é responsabilidade do ser humano. Do ser humano que rejeitou a Deus, que desobedeceu a Deus, que resistiram à vontade de Deus. Versículo 51. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Alguém pode utilizar esse capítulo 7 de Atos, está falando dos judeus da antiga aliança, não está falando da graça. Não, olha só, ele está falando como uma comparação do que eles faziam na antiga aliança e estão fazendo também na graça. Estão resistindo ao Espírito Santo, estão resistindo à graça do Filho de Deus. Versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas.
Então, aqui está fazendo uma relação sobre como os judeus eram na antiga aliança e como eles continuam sendo na presença do Filho de Deus. Ou seja, vocês rejeitaram os profetas do meu pai, e agora vocês rejeitam a mim também. 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ou seja, está claro aqui a atitude do ser humano de rejeitar a Deus. Então, o próprio Cristo está falando isso, aliás, os próprios discípulos, né, estão falando isso sobre a condição que essas pessoas têm de realmente rejeitar o Filho de Deus. Né? Tiveram na antiga aliança e têm ainda hoje também. Então, Lucas capítulo 7, versículo 30, diz o seguinte: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Então, observe que eles foram trazidos, eles ouviram as palavras, mas eles rejeitaram. Eles tiveram a graça na palma da mão diante deles, mas eles rejeitaram a graça do Filho de Deus. Lucas capítulo 7. Mas que saís a ver? Um profeta? Sim, vos digo que muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Então, aqui não está dizendo aqui que os doutores e fariseus não foram chamados, não foram trazidos, não foram escolhidos, não foram eleitos. Não. Ele está dizendo que eles que rejeitaram. Eles tiveram a graça diante deles, mas rejeitaram. Versículo 31. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes? São semelhantes a meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes. Tocamo-vos lamentações e não choraste. Então, olha o que é comparado a essas pessoas aqui que rejeitaram a Cristo. Né? A comparação é essa. É como se você chega para alguns meninos, né, e você tenta agradá-los com música alegre, mas eles rejeitam. Tenta agradá-los com música de lamentação, mas eles não choram. Então, essa comparação aqui está dizendo que a parte de Deus, ele fez. A parte de Cristo, ele faz. Ele fez e faz. Mas são as pessoas que rejeitam, são as pessoas que não querem. Então, está claro nessa comparação aqui, né? Então, observe também. Não tem como ficar mais claro do que isso. Deus faz a parte dele. Deus manda ao seu filho morrer na cruz por nós. Mas como essa parábola aqui dos meninos, das crianças, né? Alguém tenta agradá-los, mas eles é que não querem ser agradados. Não é a parábola, não diz alguma coisa do tipo: olha, eu só toquei flauta para aqueles que já estavam alegres. Eu só toquei música triste para aqueles que já estavam tristes. Eu só decretei para aqueles que já estavam alegres e eles não têm condição de rejeitar a música alegre. Ou estes não têm condição de rejeitar a música triste. Não, não é isso. Ele está dizendo que toca-se música alegre, mas eles decidem rejeitar. Toca-se música triste, mas eles decidem rejeitar. Então, é o ser humano que resiste à vontade de Deus e não o contrário. Não é Deus que quer que alguém venha a se perder. Não é Deus que já decretou alguém para ser salvo e já decretou alguém para ser perdido. Não. Deus faz a parte dele, Cristo faz a parte dele, mas o ser humano que o rejeita. O ser humano que resiste a essa graça. Aí temos aqui o problema dessa teoria. Se a graça é irresistível por conta da eficácia do operar do Espírito Santo, então aquele que é eleito deve, logicamente, ser uma pessoa perfeita, visto que qualquer erro do mesmo não pode ser atribuído ao Espírito Santo, que é perfeito, nem pode ser atribuído ao indivíduo, pois não pode resistir à força do operar divino. Sendo assim, o eleito deve se apresentar como alguém perfeito e incapaz de praticar o erro. Entende a lógica?
Se a pessoa não pode resistir ao Espírito Santo, então das duas uma, né? Se você não pode resistir ao Espírito Santo, o Espírito Santo é perfeito. Então, ele não vai te levar para a imperfeição. E você também não pode resistir. Então, nesse caso, o eleito deve ser uma pessoa perfeita. Uma pessoa que não consegue resistir ao Espírito Santo, não consegue nem pecar, porque ele é perfeito. Quando você vê algum calvinista defendendo esse ponto de graça irresistível, pergunta para ele, então quer dizer que você é uma pessoa perfeita, não é isso? Porque para a pessoa não conseguir resistir à graça de Cristo, não conseguir resistir ao Espírito Santo, e o Espírito Santo não induz ninguém ao erro, então essa pessoa não pode errar, não pode pecar, não pode, tem que ser uma pessoa perfeita em toda a sua maneira de viver. Será que é isso que nós vemos realmente no dia a dia? Então, assim, novamente, são pontos que trazem ideias que são até, de certa forma, perigosas para a nossa fé. Porque alguma pessoa que venha crer nisso pode até pensar da seguinte forma: olha, se a graça é irresistível e eu errei, olha, se eu acabei tropeçando aqui, então significa que a graça não está em mim. Significa que o Espírito Santo não está em mim. Então vou desistir logo de tudo porque acabei de provar que realmente a graça não está em mim. Será que é isso que Cristo quer que você entenda? De forma alguma, né? Então vamos procurar nos basear naquilo que realmente o que a graça do Filho de Deus nos ensina. A Bíblia Sagrada, ela está pronta, né, para nos trazer a compreensão. Agora, se nós pegarmos versículos isolados, nós podemos ter uma compreensão errada daquilo que a palavra de Deus realmente quer dizer. Então, sempre que alguém vier para você com um versículo isolado, procure ler o contexto inteiro, compreender o que realmente está falando lá no versículo, né? Temos aqui comparações, temos aqui provas da vontade de Deus, da vontade do Senhor Jesus Cristo, né? Temos provas em outros versículos, né? Então, quando nós procuramos o contexto, fica bem mais claro. E essas ideias distorcidas não são capazes de nos desviar da fé verdadeira. Ok? Então, agradeço por mais um vídeo, né? Por sua paciência em mais um vídeo. E te espero no próximo vídeo, semana que vem. Ok? Então, até lá. Obrigado. Até a próxima.